Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13, se constituem numa pergunta, extensa pergunta. A palavra bendita diz: e agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirves ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Pai amado, fala-nos através da bendita palavra, em nome de Jesus. Princípios e costumes. Na Bíblia nós encontramos princípios e encontramos costumes. Costumes são temporais, princípios são eternos. Costumes são geográficos, princípios são universais. Costumes são específicos, princípios são gerais. Costumes são mutáveis, princípios são imutáveis. Costumes são etários, princípios são para todas as idades. Nós encontramos princípios e encontramos costumes na Bíblia. O problema é quando nós transformamos um princípio em costume e um costume em princípio. Por exemplo, Paulo, escrevendo a uma das igrejas, diz: saudai-vos com ósculo santo. É costume, não é princípio. O que o ósculo, o beijo, representa e é no Oriente é o aperto de mão e o abraço no Ocidente. O nosso grande desafio é de buscarmos na palavra os princípios que, como disse, são eternos, universais, gerais, imutáveis e alcançam todas as idades. O texto que está diante de nós se constitui, irmãos amados, numa extraordinária expressão de princípios. Moisés já havia recebido as primeiras tábuas e ele as quebrou, e agora havia recebido a segunda manifestação de lei do Senhor para o seu povo. E ele está falando para um povo rebelde, com o qual nós nos identificamos. Um povo que flutua na sua decisão de servir a Deus, como muitos de nós, que somos sazonais, ou seja, em uma época estamos ardorosos, em outra estamos frios e abatidos, flutuando entre a montanha e o vale, o fogo e a água, o calor e a frieza. E Moisés faz ao povo uma pergunta. E nesta pergunta nós encontramos alguns princípios. Eu quero, na verdade, irmãos e irmãs, deixar aqui patenteado, afirmado, que nesta pergunta que encerra alguns princípios que não caducam, que se enquadram
para qualquer pessoa em qualquer época, e que são também norteadores da nossa vida como servos e servas de Deus em qualquer época. O que é que o Senhor pede? Ou mais, o que é que o Senhor requer? Porque pedido é uma coisa, é diferente uma determinação. Na igreja eu posso pedir, no exército o comandante não pede, ele manda. E quem tem juízo, obedece. Comandante não pede, soldado, por gentileza, alguns até por uma questão de educação, o pessoal pode fazer isso, mas a regra é, manda e o soldado obedece. Na igreja a gente pede, às vezes é assim mesmo, não obedece. Deus não está, na verdade, pedindo no sentido de quem implora. Ele está requerendo. O que é que o Senhor requer de cada um de nós? Isso é princípio. E há 5 coisas que eu quero destacar aqui nesse texto da nossa preparação para a ceia do Senhor. Primeiro, temas o Senhor teu Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Temer a Deus, temer o Senhor é a reverência para com Deus que leva a uma rendição completa a Ele. Temer ao Senhor é ter a compreensão de quem Ele é, o Deus absolutamente santo. Suspeito, irmãos, que talvez esteja aqui a essência da falência espiritual de muitas pessoas, a perda do temor do Senhor. Quando perdemos o temor do Senhor, nos tornamos cínicos, capazes de transitar entre o sagrado e o profano, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. A consciência perde a sua capacidade de sensibilidade, porque perdemos o temor do Senhor. Talvez esteja aqui, como disse, a causa da falência na vida de muitos crentes, que se tornaram meros religiosos. Perdemos o temor. Meus amados irmãos, querida igreja de Jesus Cristo, continua valendo o que Salomão disse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem perde o temor, perde o pudor. Quem perde o temor, perde o escrúpulo. Quem perde o temor, perde a vergonha. Simples assim. O que é que Deus quer de você e de mim? Temas ao Senhor. É o temor do Senhor que faz com que o esposo seja fiel à esposa e vice-versa. Provérbios 16. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Fidelidade, antes de ser uma relação horizontal, é resultado de uma relação vertical. Não importa onde o marido ou a esposa estiverem, a fidelidade há de ser mantida, porque há, antes de tudo, temor ao Senhor.
E quando se perde isto, perde-se tudo. Então Deus quer de você e de mim, requer de você e de mim, que o temamos. Isso é princípio. Segundo lugar, comigo até aqui, amém? O que é que o Senhor requer de nós? Na pergunta que Moisés faz ao povo de Israel. E esta pergunta serve para nós hoje. Que andes em todos os seus caminhos. Você sabe o que é andar em todos os seus caminhos? É viver de acordo com a vontade dEle. É materializar na conduta o que teorizamos da fé. É ter a coerência entre o que pregamos e o que vivemos. Aliás, como citado recentemente, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Essa é forte. Pode anotar. Como disse ontem, sabe onde é que está isso? 3 Celso, capítulo 5, verso 2. Pior que deve ter gente que vai procurar na Bíblia, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Andar em seus caminhos é ilustrar com a vida o que nós proclamamos com a boca. É fazer da palavra de Deus a nossa única regra de fé e de prática. Não é apenas de fé, mas de prática. É aplicar na vida aquilo que a gente prega. Lamentavelmente, irmãos, cresce de forma assustadora o descrédito em relação à fé chamada evangélica, por conta deste divórcio entre a pregação e a vida. Você deve conhecer pessoas que se identificam como servos de Deus, e bom seria que não o fizessem. Seria melhor que não o fizessem. Mas o princípio permanece. Amém? O que é que Deus requer de mim e de você? Temer o Senhor, andar em seus caminhos. Há um livro, Bill Hybels escreveu, intitulado Quem é você quando Deus não está, quando ninguém está vendo? Quem é você? Quem é você lá na sua intimidade, com o seu celular na mão? Quem é você quando está viajando em outra cidade, sozinho ou sozinha, longe do esposo ou da esposa? Quem é você quando ninguém está vendo? Isso é muito sério. Terceiro lugar, que Deus requer de nós. No texto, que o ames. A forma está no versículo ainda 12, de todo o coração e de toda a alma. Amar o Senhor não é sentimento, é decisão. Aliás, amor na Bíblia não é sentimento, é decisão que provoca sentimento. É compromisso. Um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros.
é decisão. É decidir fazer do Senhor o centro da nossa afeição. Quem ocupa o altar do seu coração? Quem ocupa? Cada um escolhe o que vai dirigir a sua vida. Todos nós somos dirigidos por alguma coisa, ou por mais de uma coisa. Tem gente que é dirigido por ressentimento. Olha a vida na perspectiva de um ressentimento. Não se dá conta, tal pessoa, que tem sido manipulada, dirigida, empurrada, puxada, manietada, amarrada e por aí vai, pelo ressentimento. Pessoas que são dirigidas pela culpa. Pessoas que são dirigidas pelo medo. Mas há pessoas que são dirigidas pelo amor a Deus. Você ama o Senhor de todo o coração? É uma pergunta retórica de resposta individual subjetiva. Não tem a ver com o que você faz para Deus, porque podemos fazer coisas certas com motivos equivocados. Sim ou não? A resposta a esta pergunta é subjetiva, é pessoal. Você sabe se você ama a Deus de verdade ou não. O amor ao Senhor é ter o motivo certo para fazermos o que fazemos. Paulo escreve aos Coríntios, no último capítulo da primeira epístola: todas as vossas obras sejam feitas com amor. Você sabe quando alguém faz alguma coisa de má vontade, sim ou não? E você sabe quando alguém faz alguma coisa com muito amor. Muito mais Deus, que conhece o seu e o meu coração. Então, nessa manhã, eu quero destacar esse terceiro princípio. Comigo até aqui, irmãos? Amar o Senhor é colocá-lo em primeiro lugar. Quarto lugar, o que é que o Senhor requer de nós? Ainda no versículo 12, que o sirvas de todo o coração e de toda a alma. A relação com o Senhor precisa ser passional. Sabe o que é servir de forma passional? Servir com paixão. De forma inteira, completa. Servir é parte natural e necessária na vida do cristão. Na vida do servo de Deus. Você conhece o Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. E eu fui analisar essa palavra lá no texto original. É uma raiz primitiva que significa trabalhar em qualquer sentido. É como o lavrador que lavra a terra. É fazer acontecer. É ser adorador. Essas definições estão implícitas nessa palavra de Moisés, que sirvas ao Senhor, fazer acontecer. Não é ser passivo no reino, mas ser ativo. Não é ser um espectador, não é ser um coadjuvante, mas é estar, numa linguagem que já lhes foi dita, no olho do furacão. Há muitas percepções na igreja.
A minha percepção da igreja é diferente da sua. Normalmente, quem está no olho do furacão tem uma percepção de profundidade, de pontos cruciais. Quem não está no olho do furacão tem uma percepção de observador. Muitas vezes, na maioria das vezes, o observador é equivocado. Quem não se compromete tem mais facilidade de encontrar defeitos do que aquele que está no campo de batalha. Sim ou não? É fácil ser observador. Venha para o olho do furacão. Não é vestir a camisa, a expressão vestir a camisa já está usada demais, é suar a camisa, que é mais profundo. Você tem muitas oportunidades de servir ao Senhor. Servir ao Senhor na igreja, servir ao Senhor numa célula. Que oportunidade magnífica a célula oferece para o serviço do crente. Então Deus requer de nós que nós o sirvamos. Comigo até aqui, gente. Simples assim. Por fim, o que é que o Senhor requer de nós? Mas ainda voltando, servir precisa ser de todo o coração, com inteireza. Você pode não apresentar o serviço tecnicamente mais elaborado, mas ofereça o seu melhor. O seu melhor. O Senhor não olha o melhor na relação de comparação, o melhor de um com o melhor de outro, não, esse é melhor do que aquele, não. Ele olha do ponto de vista da intenção, da qualidade interior. Porque o melhor de um pode ser aos olhos do homem melhor do que o outro, mas do ponto de vista de Deus, o melhor daquela pessoa que não foi o melhor do ponto de vista do homem, é o melhor do ponto de vista de Deus. Deu para entender o trocadilho? A viúva pobre. Jesus observava no templo aqueles que lançavam no gasofilácio suas melhores ofertas. E faziam questão de demonstrar isso. E Jesus olha para uma viúva pobre. Quantitativamente a sua oferta era irrisória, mas qualitativamente era uma oferta extraordinária. Porque uns davam do que sobrava, ela deu tudo. Como é que você serve a Deus? Ou será que somos daqueles que nos servimos de Deus? São coisas diferentes, distintas. Servir a Deus é diferente de se servir de Deus. Por fim, então, o que é que o Senhor requer de nós? Verso 13, na pergunta ainda. Que guardemos os mandamentos do Senhor e os estatutos que são para o nosso bem. Significa moldar-se à sua vontade. Significa fazer o que Ele manda. Significa enquadramento à palavra de Deus. Nós, batistas, afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não temos uma literatura paralela que se iguale à Escritura. Não temos um livro de apoio para nós, Igreja Batista. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática.
Mas como a pessoa vai obedecer e guardar os estatutos e os mandamentos do Senhor, se não os conhecer? É impossível. Deus requer isso de nós. Dwight Lyman Moody, grande pregador, ele disse uma coisa interessante que eu coloquei na página inicial da minha Bíblia. Aliás, eu coloquei 3 frases aqui que eu vou ler para os irmãos. De Agostinho, que diz assim: nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que é obscuro. Martim Lutero, que dizia: não é seguro nem prudente fazer alguma coisa contra a consciência. Esta é a minha posição, que Deus me ajude, mas não posso agir de outra maneira, dizia Martim Lutero. E Dwight Lyman Moody, que disse o seguinte, eu coloquei aqui também. Olha o que ele disse: o pecado me fará evitar este livro, ou este livro me fará evitar o pecado? Precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Precisamos pedir a Ele que nos ajude a que a revelação entre no nosso coração. Você já me ouviu dizer aqui, irmãos, e eu concordo com John MacArthur, em vários dos seus escritos, um deles que eu sugiro, intitulado Resgate do Pensamento Bíblico. Fascinante a obra. E ele diz lá, em outras palavras, que o maior ataque no final dos tempos contra a igreja será no descrédito da revelação. Quando relativizamos a revelação, relativizamos a ética. O maior ataque é a revelação, a palavra. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quanto mais deixamos a revelação, nos tornamos relativos na ética. E aí está a explicação, porque fala sério, irmão. Está complicado ser crente hoje. Você ouve cada testemunho. Você já ouviu testemunho? Misericórdia. Ou como alguém diria, miseriqueima. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, momento de comunhão da igreja, e eu espero que você tenha entendido, e mais do que entendido, que caia no seu coração a palavra pura do Senhor, para que nós obedeçamos aquilo que Ele requer de nós. Amém, meus irmãos? Eu sou um sonhador. E eu sonho, entre tantos, de ver essa comunidade desequilibrando em Barra do Piraí. Não é pelo espaço físico. Eu não tenho dúvida que, se Deus nos permitiu construir aqui, comprar esse espaço ali, Ele tem um propósito. Mas é mais do que isso. Eu sonho
em ver essa comunidade, através dos seus membros, deixando o bom perfume de Cristo. Eu sonho. Eu sonho em ver nosso espaço, vida, lotado de jovens e adolescentes, quebrantados, com lágrimas nos olhos, dizendo, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sonho em ver esta igreja precisando fazer vários cultos, porque as pessoas terão fome de Jesus e estarão seguras de que aqui o encontrarão. Eu sonho. Eu sonho com uma igreja onde o amor entre os irmãos não seja uma teoria, não seja uma farsa, não seja uma fraude, mas seja expressão de vida. Eu sonho com uma comunidade de confronto do pecado, mas de consolo para o pecador. Eu sonho com uma igreja que experimente nas suas celebrações o poder de Deus, constrangendo. Eu sonho com uma comunidade de vocacionados. Eu sonho com isso. E eu creio que Deus pode fazer real aquilo que é sonho. Nós vamos celebrar a ceia, irmãos. E eu quero encorajar você a pedir que essa palavra entre na sua vida. Curve a sua cabeça, por favor. Quero encorajar você a ter um momento seu de adoração. Fale com o Senhor. Senhor Deus, somos pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, e estamos aqui contritos, participando deste culto de ceia, num ato memorial daquilo que foi efetuado no Calvário. O Senhor Jesus mandou que isto fosse repetido até aquele dia que estaremos com o Senhor. E nessa ocasião, nós o fazemos apresentando nossas vidas a Ti. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa contradição. O Senhor conhece a nossa imperfeição.
O Senhor conhece a nossa limitação, mas o Senhor também conhece o nosso amor pelo Senhor. Senhor Deus, Paizinho querido, obrigado porque o Senhor nos deu a maior dádiva, o maior presente, Jesus Cristo, morrendo na cruz para nos dar a garantia de salvação e de libertação. Oh, louvado seja o teu nome. Renova no nosso coração a paixão do primeiro amor, que muitas vezes permitimos que se perca. E que esse momento de ceia seja um momento também de renovação para cada um de nós. Em nome de Jesus. Fique em pé, irmão. Alguém não foi servido? Alguém não foi servido? Aqui uma pessoa. Se você puder ficar até o final do culto, nós vamos cantar um louvor muito poderoso daqui a pouquinho. Obrigado, irmão. Os elementos da ceia, pão e vinho, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Nesse momento, juntos, vamos celebrar a ceia. Para facilitar, você pode virar o cálice para desatarrachá-lo.